Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Longevidade Consciente, particularmente à rúbrica Nutrição Consciente. Hoje vamos tentar perceber melhor a relação entre o consumo de carne vermelha e o risco de cancro. Para isso, preparei uma breve apresentação que vou partilhar já de seguida. Bem, já devem estar a ver, vamos a isso. Esta pergunta é bastante frequente. Mas será que a carne vermelha faz bem ou faz mal? Mas ela não é rica em nutrientes essenciais? Supostamente devia fazer bem, não? A verdade é que na ciência as coisas não são tão preto ou branco e geralmente a verdade costuma estar mais no meio, costuma estar em tons de cinzento. É a mesma coisa do que perguntar, é boi ou vaca? Não, não é, porque isso é uma pergunta mais direta e óbvia. Mas no caso de fazer bem ou fazer mal, depende de muitas variáveis que nós vamos já perceber quais é que são. Isto aqui é a minha cara sempre que me fazem essa pergunta do faz bem ou faz mal. Depende. Então, temos aqui as três principais variáveis, que é a frequência de consumo, a quantidade consumida e o contexto em que esse consumo ocorre, ok? Por exemplo, vou-te fazer algumas questões que ajudam a perceber melhor se o impacto é mais positivo ou menos favorável no teu caso. Quantas vezes por semana consomes carne vermelha? Qual o tipo de carne e o corte do mesmo? E aqui estamos a falar de carne vermelha em específico, mas podemos referir a carne processada ou outro tipo de carne, ok? É uma pergunta mais geral. Qual a quantidade que pões no prato? Muito importante. Acompanhas com vegetais e leguminosas? Leguminosas, para quem não sabe, é feijão, grão. Ou só com arroz branco? O impacto no nosso metabolismo vai ser completamente diferente, eh, dependendo dos alimentos que combinamos numa mesma refeição. Portanto, sim, é mais complexo do que parece e é importante ter atenção a estas nuances. De forma bastante simplificada e direta, o que é que dizem as diretrizes? Evitar ao máximo as carnes processadas, tudo o que é chouriço, farinheira, bacon, consumir muito esporadicamente em pequenas quantidades, ou melhor, não consumir todo. No que toca às carnes vermelhas, como vaca, porco, deve-se limitar o consumo até meio quilo por semana, cozinhado, de forma simplificada. Já quando falamos de carnes brancas, como frango e peru, parecem ter um impacto mais neutro na saúde, principalmente quando consumidos com moderação e num contexto de alimentação saudável. Já o peixe e as leguminosas têm um impacto significativo na promoção de saúde. Claro que é importante sempre avaliarmos o teor de sal, principalmente dos enlatados, em que há o risco de terem maior teor de sal do que seria o ideal. E nesses casos também é importante passar por água para diluir o sal. Aqui temos então uma medida visual que nos ajuda a perceber melhor que quantidade é que corresponde às tais 500 gramas por semana. Se repararem, a palma da nossa mão corresponde a cerca de 90 a 100 gramas de carne vermelha. Portanto, seriam até 4, 5 máximo de palmas da mão, digamos assim, para termos esta referência, por semana, para reduzirmos então o risco de vários tipos de cancro, principalmente o cancro do intestino ou o cancro coloretal. E aqui no canto, como podem ver, temos aqui a associação que é responsável por estas diretrizes, que tem bastante relevo e impacto a nível científico, que é a World Cancer Research Fund. E a maior parte destas diretrizes que eu extraí foram de lá. Em termos de conclusão, a carne vermelha, quando avaliada isoladamente e sem ter em consideração o risco ou a incidência de vários problemas de saúde, ou vários desfechos em saúde, quando avaliamos em isoladamente, a verdade é que a carne vermelha é um excelente alimento, em termos de ser uma ótima fonte de proteína, de alta qualidade, ferro, também de alto valor biológico ou com boa absorção, o zinco também e a vitamina B12, pelo que pode fazer parte de uma alimentação saudável e equilibrada. No entanto, não precisamos de consumi-la todos os dias, como infelizmente ainda ocorre em muitas famílias portuguesas e não só em todo o mundo. Aqui, mais uma vez, da mesma associação que estabelece as tais diretrizes, temos aqui várias
recomendações para mitigar o risco de cancro. E a verdade é que são bastante óbvias e consensuais no que toca a ter um peso saudável, ser fisicamente ativo, consumir mais hortícolas, leguminosas e fruta, reduzir ultraprocessados, obviamente. Temos então aqui o limite do consumo de carne vermelha e processada, que é o que estamos a aprofundar hoje, que também é uma recomendação relevante. Limitar o consumo de bebidas açucaradas, o álcool também aumenta o risco de mais de 7 tipos de cancro, entre outras recomendações que também têm algum impacto. E claro, não fumar é muito, mas mesmo muito relevante. Por fim, vou-te apresentar 3 desafios, ok? Estás à vontade de optar por escolher os 3 para te desafiares a implementá-los na tua semana, ou então escolhes simplesmente um e focas-te somente nesse. Geralmente, quando queremos fazer mais do que uma coisa de uma só vez, a tendência é não correr tão bem. Portanto, geralmente sugiro optar apenas por um. Então, os desafios são os seguintes: pelo menos um dia sem carne, ok? Por exemplo, escolhe um dia da semana, segunda-feira, por exemplo, em que nesse dia não incluis carne, tanto nas tuas refeições como, por exemplo, nos lanches. Imagina que metes fiambre na tua sandes. Experimenta meter outra opção, queijo, por exemplo, ou hummus. Outra sugestão ou desafio é aprender uma nova receita vegetariana, ok? Muito interessante. Existem várias receitas. Basta procurares um pouco e deixares a criatividade fluir, que pode ser um desafio muito interessante. E até podes conciliar que naquele dia sem carne podes justamente incluir aí a tal receita vegetariana, ou tanto no almoço como no jantar, por exemplo. Além disso, trocar o excesso de carne por vegetais, ok? Já percebemos que mais do que 100 gramas por dia, e isso até dá 700 gramas que está acima, mas vá, 70 gramas por dia de carne vermelha é o máximo que podemos consumir. E imagina que consomos 200 gramas por dia. 200 menos 70 gramas dá 130 gramas. Porquê é que esses 130 gramas não os transformas, digamos assim, em vegetais no teu prato? Ok? Fica então a sugestão barra desafio para implementares esta semana. É tudo por hoje. Muito obrigado pela tua atenção e por estares desse lado. Já sabes, na próxima semana teremos mais conteúdo. Estás à vontade para deixares o teu feedback ou até mesmo sugestões de temas que gostavas que fossem explorados no podcast. E é isso. Um grande abraço e até breve. Tchau.